toda essa crise do coronavírus, a gente pensou como é que a gente democratiza cada vez mais o conteúdo, como é que a gente leva isso para as pessoas. Como que a IBM em si está pensando nos seus produtos e pensando em mais inovação e mais coisas no momento pós-crise? A nosso ponto de vista para a inteligência artificial é que ela vai ser pervasiva, ela vai fazer parte do dia a dia em todos os processos de negócio. E nós não temos, em uma crise mundial, um inimigo tangível, você não vê o vírus. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui no LinkedIn. Hoje é segunda-feira, 11h34 da manhã. Sou o Thiago Alves, CEO da Regos e Spaces no Brasil. E hoje eu tenho o prazer de receber o grande Hugo Rodrigues aqui da W Macan. Grande mesmo, pessoal, que vai estar falando para a gente aqui um pouquinho mais aí desse mercado como um todo de comunicação, marketing, né, e veículos, agências e tudo mais, no mercado publicitário durante esse período. Hugo, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo de hoje. Oi, Thiago, bom dia a todos os nossos ouvintes aí, bom dia a você, obrigado pelo convite, espero que a gente troque boas experiências aqui. Com certeza, vai ser muito bacana, o bate-papo super esperado, a nossa audiência pedindo bastante a presença de uma grande agência. A gente trouxe não só o cara, como uma grandíssima agência, uma das principais players do mundo. Ele vai falar um pouquinho mais para vocês, mas antes, deixa eu fazer o nosso dever de casa aqui. Todo mundo que participa das nossas lives, por favor, comente de onde está assistindo, a cidade, o bairro, o estado, né? Ou mesmo aí o país, caso você esteja assistindo de outro país. Lembra de mandar a pergunta, me marcando e marcando o Hugo com @ aqui nos comentários do LinkedIn. Aproveita para marcar aquele amigo seu também que precisa ouvir tudo que o Hugo vai falar aqui, né? E também que goste do tema, marca ele com @. Não esqueçam também de trazer o seu ponto de vista para a live. É muito importante aqui, Hugo, a nossa audiência participa, ela está trazendo ponto de vista, a gente comenta sobre o ponto de vista deles aqui, sempre usando os comentários para isso, pessoal. E agora é um bom momento para vocês compartilharem a live, né? Tem um botãozinho aqui embaixo, fantástico, chama compartilhar, você clica, a mágica acontece, é uma beleza. Deixa eu aproveitar para agradecer todo mundo que ajudou a divulgar a nossa live aqui. Então, o pessoal da W Macan, muito obrigado aí, né, pela divulgação e tudo que vocês nos ajudaram aí para botar essa pauta de hoje em dia, né? A todos os clientes e colaboradores da Regos e do Spaces, mais uma vez, boas-vindas, né? E sempre conectados aqui com essa quantidade de lives que a gente está fazendo. Ao Procurement Club, que é uma co-organizadora das lives do InTalks aqui, e a Level Group também, um abraço para o Fernando, para o Maza, para a Marina, e a Audi do Brasil, a Ducati, que sempre manda esses vídeos fantásticos na entrada, o pessoal fica aí com uma super vontade de andar nesses veículos da marca. Queria lembrar a todos que a live é traduzida para Libras e incluída a legenda e repostada no YouTube da Regos Brasil em alguns dias, tá, pessoal? Tá super up to date, se vocês forem lá, vocês já vão ver todas as lives com Libras e também legendas para trazer um pouquinho mais de acessibilidade também para o mundo dos negócios, tá? Então, deixa eu trazer aqui para vocês rapidinho a biografia do Hugo. A gente vai falar aqui, então, do futuro do mercado publicitário, né? Ele que é estudioso de consumo e comportamento do consumidor. Ele foi escolhido por esse grupo americano, a Interpublic, para suceder, então, Washington Oliveto no comando da W Macan em novembro de 2017, né? Ele está super ligado nas transformações digitais, da forma como ela impacta o comportamento diário de todos nós. Para quem nunca viu a palestra do Hugo, é super bacana, já tive a oportunidade de assistir em algumas, no Welcome Tomorrow, aliás, um abraço para o grande Flávio lá, e outros canais também. Ele entende que a comunicação precisa trazer retorno rápido e comprovado para os seus clientes, né? Isso fez com que ele fosse eleito o publicitário mais admirado pelos profissionais de marketing, segundo o último estudo da Agency Scope, com mais de 300 clientes, vencedor de 3 prêmios Caboré, 17 Leões de Cannes e 5 Effies. Hugo repete sempre o que mais acredita: o resultado do cliente será o nosso maior prêmio. Hugo Rodrigues, seja bem-vindo à live de hoje. Queria iniciar, então, sua opinião sobre essa ressignificação do mercado publicitário aí durante essa época de pandemia. Hugo, só te tira do mudo aí. Coloquei aqui para não te atrapalhar e até pelo ruído externo acabei esquecendo. Desculpe aí a todo mundo. Não, Thiago, bom dia novamente para quem está chegando.
essa palavra, ressignificar, ela está sendo bastante usada, né? Eu acho que já é do mundo trazer novos conteúdos, novas formas de conteúdo para alguns aprendizados que nós já tivemos no passado. Nós temos que tomar cuidado, só para não cair tudo em modismo e não se transformar em ação. O ressignificado do mercado publicitário ele vai acontecer principalmente porque todos nós, como seres humanos, estamos nos redescobrindo ou estamos buscando alternativas para viver diante desse novo momento, que traz aí uma experiência jamais vivida, até mesmo por pessoas muito mais velhas que tiveram na Segunda Guerra, mas que não enfrentaram essa pandemia global que nós estamos tendo que enfrentar. E, então, essa palavra ressignificação do mercado publicitário, eu acho que eu estendo ela a todos os mercados, porque a gente vive num mundo capitalista que depende de um mecanismo de consumo para gerar riqueza e para dividir essa riqueza, e se nós não nos reinterpretarmos e não nos adaptarmos rapidamente a esse novo estilo de vida que está nascendo, infelizmente, diante de uma, digamos, de uma tragédia, não dá para chamar de outra coisa, nós tendemos a ficar para trás, e é perigoso até no sentido de se manter com condições ideais para uma sobrevivência. Então, essa ressignificação do mercado publicitário, com certeza, é só a pontinha do iceberg, porque o iceberg todo está se transformando, está buscando um novo formato. O mercado, por exemplo, que nós estamos vivendo de consumo, o mercado de empregos, o mercado, até mesmo o mercado de 2021, que tende a vir com uma ressaca desses números que estão aparecendo agora, é algo novo. E é algo, Thiago, que eu tenho sempre muito medo de ouvir todo mundo que tem a fórmula mágica para sair desses momentos. Eu respeito a opinião de todos, mas eu sempre vejo com o pé atrás, porque se nós soubéssemos de tudo, nós estaríamos preparados para enfrentar o Covid. E o mundo inteiro foi pego desprevenido, e pior, ele foi demonstrado por potências como os Estados Unidos, como Inglaterra, como a Alemanha, como o Japão, um desencontro de informações. Então, acho que admitir a nossa vulnerabilidade já é algo inteligente. E admitir essa vulnerabilidade num momento como esse, na minha opinião, é o melhor caminho. Muito bom, obrigado pelos comentários iniciais, deixa eu trazer a gente de volta aqui, lembrar a todos que estão conectando agora, essa transmissão ao vivo aqui no LinkedIn, exclusivo no LinkedIn, com o Hugo Rodrigues, CEO da W Macan. A gente está falando da ressignificação do mercado publicitário. Você pode participar mandando suas perguntas, aproveitar, mandar um salve aqui, bastante gente já conectada aqui, querido Marco Marcelino, falando que arrastou um pessoal para essa live de hoje aqui, está trazendo bastante gente. Um abraço para o Marco, obrigado. Agora, Hugão, a pandemia pegou com certeza todo mundo de surpresa, todos os business, né? Não só os que estavam, digamos assim, né, ligados diretamente à área de saúde e tudo mais, mas todo mundo, né? E como foi no mercado publicitário? Assim, as marcas tiveram que ver da noite para o dia a sua estratégia de comunicação tendo que ser revista em curtíssimo prazo. Como que foi isso para vocês, com seus principais clientes? Montar uma sala de guerra? Como é que foi? Conta um pouquinho mais, pessoal. Cada cliente cada marca tem um DNA, né? Tanto os nossos clientes como os clientes de outras agências. Eu acredito, Thiago, que não sei se todo mundo tem essa noção, mas o mercado publicitário, ele significa entre 2, 3 e 5, no melhor das hipóteses, 7% do faturamento total de uma marca. Então, veja, ele é pequeno. O mercado publicitário ele tem um poder de fogo muito grande, porque ele trabalha com o sentimento humano, com o comportamento humano, mas ele não ele não está, digamos assim, com a massa financeira nas mãos, né? Pega-se aí pela porcentagem, isso é uma média global. Então, o que acontece também nessas horas é que essa margem que já é pequena, ela diminui. Ela diminui. É muito duro você ouvir isso.
Mas o que acontece é que ela, se já era pequena no momento de guerra, vamos suspender temporariamente. Então, o primeiro impacto, o impacto imediato, foi muito assustador para o mercado, porque todo mundo se fechou e falou, peraí, o que acontece nos tempos atuais, e é somente nos tempos atuais, é que você tem um universo de startups e de pequenos negócios digitais que crescem muito rápido. Então, se as marcas consagradas se fecham de forma abrupta, esses mercados que já estão rodando crescem rapidamente e tomam espaço. Eles roubam a fidelidade dos consumidores, que no final do dia somos todos nós. E tem uma pesquisa, Thiago, que mostra que 78% das pessoas que consomem no mundo não são fiéis a nenhuma marca. Ou seja, estariam dispostas a experimentar. Quando vem a pandemia, quando os grandes anunciantes se fecham, muitos dos pequenos anunciantes ganham força e ganham espaço. Então, isso aconteceu de imediato. Nós vimos muitas empresas, principalmente as empresas que dão acesso à conveniência, que fazem as entregas através de todo o caminho digital, elas ocuparam esse espaço. E aí, de forma também rápida, as grandes marcas tiveram que voltar atrás e voltar a se mexer. Isso tudo é sempre guiado, Thiago, pelo nosso comportamento. O nosso, que eu digo, é meu, seu e de todo mundo que está nos assistindo, porque é o consumo que rege a ordem do dia. Se você está consumindo, você está indicando para aquela marca que ela está indo bem. Se você para de consumir, se você para de se relacionar com ela, mesmo através de um comunicado, de um post, isso mostra que ela não está indo bem. Então, muito se fala do posicionamento das marcas, que é fundamental. Mas as marcas já há algum tempo vêm reagindo aos sinais dos consumidores. Então, é importante que isso fique claro. E nós, que somos a agência de publicidade, nós ficamos nesse meio do caminho entre colher as informações do comportamento do consumidor de forma mais rápida possível, e isso através, principalmente, dos nossos departamentos de dados, né, de digital, de user experience, enfim, de uma série de rastros que as pessoas deixam no mundo digital, a gente alimentar os nossos clientes do que está acontecendo e eles reagirem a isso. Mas, nesse momento, a agência de propaganda deixa de ser simplesmente uma plataforma de criar grandes campanhas para ser uma consultoria, para munir os clientes de informações. Então, esse impacto aconteceu muito rápido. A gente, da W Macan, nós fomos uma das primeiras agências a entrar em home office. E aconteceu de forma inesperada. No dia 13 de março, nós combinamos de fazer um teste para exatamente experimentar como é que funcionaria toda a rede de conexões fora do escritório. Nós saímos no dia 13, que era uma quinta-feira, ficaríamos sexta, sábado e domingo, com muito menos trabalho, para testar, e voltaríamos na segunda, que seria 13, 14, 15, 16, dia 17. Tiago, nós nunca mais voltamos para a agência. Até hoje, nós não voltamos para a agência, o que é, de certa forma, frustrante, não era o que foi planejado, mas nós tivemos que nos adaptarmos a exatamente o comportamento de todo mundo. E aí entra também o respeito que a agência, uma agência americana, a Macan, uma das agências mais tradicionais do mundo, fundada em 1912. O lema da Macan, que é ótimo até hoje, é Truth Well Told, que é a verdade bem contada. E eu acho que o papel de um publicitário sempre deveria ser esse, contar a história verdadeira de uma forma inebriante, de uma forma sedutora. E a Macan também tem regras muito claras de respeito aos seus trabalhadores. Então, por que nós não voltamos? Porque, primeiro de tudo, estava a saúde deles no nosso principal foco. E a gente nós tínhamos uma previsão de voltar agora, 1º de setembro, com as notícias, retardamos, postergamos a princípio para novembro, talvez a gente antecipe, se aparece uma vacina, se não aparece, nós estamos aí monitorando, mas é tudo feito meio ao vivo. É tudo feito, você começa de manhã com um plano, mas esse plano vai se transformando. Então, quando você pergunta como é que foi a reação, foi exatamente nessa escala. As marcas se fecharam, as startups, as marcas mais leves, as entrantes, não pararam em nenhum momento,
Isso obrigou a gente a ver que vários consumidores, vários de nós, estávamos reagindo bem a esse contato virtual, e aí o mecanismo das grandes marcas voltou nesse novo formato, eu diria para você, menos humano, mas não menos eficaz que o contato anterior. Muito bom. Inclusive, já queria aproveitar para engajar com a nossa audiência, que já está mandando algumas perguntas nesse sentido aqui. Como vocês têm feito para engajar as pessoas que estão em casa, considerando que a agência vive muito de cultura, né? O seu espaço, as pessoas ali trocando ideias, aquela questão criativa. Está dando certo no digital? Ou você vê uma necessidade, sim, de no futuro, esse contato físico ele é muito importante também? Eu sempre entendo que nós temos a tendência a comparar. E quando a gente compara, às vezes a gente perde o melhor das duas partes. Essa tendência do ser humano de comparar tudo, ela cria sempre um melhor que o outro. E às vezes, se você tirar o melhor dos dois, você encontra um mundo ideal. Então, nós estamos analisando, não foi fácil. A gente tem um departamento de RH muito forte mesmo, um departamento de RH que foi construído com experiência até mesmo fora do mercado publicitário, porque é importante dizer, eu já sou uma pessoa de 50 anos de idade, de mais de 30 anos, 33 anos de trabalho, e é importante dizer que o mercado publicitário, deixando um pouco a pandemia de lado, Thiago, ele já vem sofrendo alterações muito radicais, né? E eu acredito que façam parte da evolução. No passado, você tinha a criação publicitária, aquela virada de chave, o segredo da coisa. Mas não era uma profissão que foi construída em cima de disciplinas, de comprometimento, de regras. Ela sempre trabalhou muito com o lado mais solto. No passar de todos os anos, e com a chegada do digital, só para vocês terem uma ideia, o www deve estar nas nossas vidas, aí não faz tanto tempo, deve fazer aí uns 25, 30 anos, posso errar por um pouquinho, mas não sai muito disso. Esse avanço, ele veio crescendo. Só que a cada 2 anos que nós estamos vivendo hoje, ele se quadruplica de velocidade. Então, ele vai atropelando o que a gente conhecia, atropelando. Todo o nosso comportamento vai sendo transformado. Isso trouxe para a publicidade, e eu diria já na última década, nos últimos 15 anos, uma necessidade de ter uma cultura mais organizada. E essa cultura mais organizada depende do RH, que depende desse contato diário, semanal, com o nosso time. Eu vou contar aqui um segredo para vocês, segredo mesmo, super fresco. Hoje cedo a gente fez a nossa reunião e nós comunicamos na semana passada essa transferência de setembro para novembro, sempre visando, em primeiro lugar, a saúde dos mais de cerca de 450 colaboradores que nós temos em escritórios no Rio, São Paulo e Brasília. Nós recebemos e-mails dizendo, poxa, que legal essa preocupação. Eu que não tenho transporte privado, eu estava muito preocupado como que eu iria chegar na agência. Lembrando, veja bem, Thiago, que tudo vai ser em escalas, nós vamos começar com 10% do pessoal, depois 15%, e tudo vai ser escalonado, para que ninguém pegue os transportes públicos cheios, tá? Mas veio esse elogio. Em paralelo, veio um comentário de outra pessoa dizendo, poxa, vocês não estão preocupados que muita gente está infeliz de trabalhar em casa e pode ter depressão? Então, quando você fala, como é administrar isso? É administrar isso primeiro com humildade, de você não ter uma resposta 100% certa. De você explicar para as pessoas que esse momento é novo para todo mundo e que jamais nós vamos colocar, primeiro, a saúde delas em risco, e também a gente não vai querer que eles fiquem mais ansiosos em casa, mas nós temos que achar um meio termo. Então, o RH entra em ação, pega todos esses feedbacks, vai peneirar e nós vamos dar um feedback para eles. Aí sim, né? Seria já recebeu, era a réplica e a tréplica, né? Eu não sei qual é a tréplica do feedback, mas vamos lá. Então, daria essa resposta para eles no sentido de acordar aí um bom senso, o que for melhor para a maioria. Lembrando sempre, Thiago, que não dá para se tratar assuntos
no varejo, individualmente, como todos nós gostaríamos. Nós vivemos numa sociedade, o nome já diz isso. Quando você está numa empresa, ela pode ser de 10 funcionários, pode ser de 400 e pouco como nós, ou pode ser de 4 milhões. Você precisa ter o bom senso e precisa pregar sempre a sua vulnerabilidade do aprendizado. Porque essas respostas muito diretas, de que já tem o caminho, de que o melhor é isso e pronto, eu acho que já mostraram não ser a melhor solução. Muito bom, muito obrigado, Hugo, aí. Para vocês conectando agora, a transmissão ao vivo com o Hugo Rodrigues, presidente da Macan, aqui W Macan no Brasil, perdão, está falando aqui de toda essa ressignificação do mercado publicitário. Agora, uma pergunta especial aqui para provar como o mundo é pequeno. Eu estava conversando com Enzo Celular e mais cedo no WhatsApp. Aí eu fiquei sabendo que estava mandando um WhatsApp para você também. Agora a gente tem uma pergunta do querido Enzo aqui, ó. Ele manda um abraço, fala como você enxerga o reflexo da crescente busca das marcas pelo propósito social na publicidade em meio a essa pandemia. Obrigado e um abraço aí pro Enzo. Bom, primeiro deixa eu colar aí no seu abraço, mandar outro grande abraço para o Enzo. Eu sou muito fã do trabalho dele, que sempre, desde muito jovem, mergulhou no trabalho social, né, na luta pela redução da desigualdade, lembrando que isso não pode parecer político, uma tentativa de mudança em algo necessário. É um caminho, gente, e esse caminho vai ter um pouquinho de dor. Então, isso que o Enzo está falando é o seguinte, nós temos um mundo de 7 bilhões e meio de pessoas. Eu diria para vocês que cerca de 2 bilhões e meio de pessoas vivem na faixa da pobreza. A pobreza sem água encanada, sem comida, né? Literalmente tentando sobreviver um dia após o outro. São 2 bilhões e meio. Nós temos aí mais cerca de 3 bilhões vivendo com uma renda muito baixa. Muito baixa. Então, nós já falamos aí de 5 bilhões e meio. Restam 2 bilhões. Eu diria para vocês, tá, desses 2 bilhões, eu diria para vocês que no mundo, as pessoas que têm água encanada, água quente no chuveiro, comida na mesa, casa para morar, elas não devem chegar aí a 1 bilhão, 1 bilhão e meio desse universo todo. O resto do mundo vai se adequando. Então, o que nós temos que ver? Pô, de alguma forma, nesses 2020 anos, a coisa não vem dando certo. Porque se ela estivesse dando certo, nós teríamos uma coisa mais igualitária. E não é isso que está acontecendo, independentemente da pandemia, independentemente dos problemas do Brasil. E eu acredito que aí sim, essa chegada da Covid talvez acelere essa luta que o Enzo carrega há muito tempo de redução das desigualdades. E entram aí as marcas, que é a pergunta dele. As marcas sempre, de alguma forma, praticaram filantropia. O que acontece é que no passado, e aí eu vou falar por mim também, praticar filantropia significava você ajudar em segredo. Você não falar que praticava. Porque isso também não era nobre. Isso não era nobre. Só que fazendo em segredo não deu resultado. Então você hoje precisa contar, não para demonstrar que você está fazendo algo nobre, mas para tentar agregar mais pessoas nessa luta, e que essa luta se torne grande o suficiente para enfrentar essas desigualdades. E aí é que as marcas estão entrando. Só para vocês terem uma ideia, o mercado privado, e eu não estou falando das marcas só que eu trabalho, hein? Eu estou falando de várias marcas que são concorrentes das marcas que eu trabalho. Mas somando todas elas, teve uma doação de pessoa física, pessoa privada, pessoa física não que é jurídica, mas mercado privado, agora de forma correta colocar, de mais de 6 bilhões até agora de reais. Então, fora o que outros pequenos comércios ajudam. Então, assim, existe um movimento. É suficiente? Ainda não é suficiente. Poxa, é mais dinheiro? Também talvez não seja. Porque ainda existe muito desvio no meio do caminho. Eu acredito que da forma que as marcas estão colocando mais essa luta, e aí eu falo não apenas da desigualdade social, mas falo da desigualdade de gênero, eu tenho certeza, desigualdade de gênero e de raça, eu tenho certeza, e aí pegando de raça, que ontem, no Dia dos Pais, foi o ano com mais filmes onde você via negros na tela. Então, nós estamos na segunda etapa.
As marcas estão tentando se conectar mais, mas elas precisam da terceira etapa, elas precisam da ação. Nós todos precisamos da ação. Então, eu falei aqui da desigualdade de raça, tem a desigualdade de gênero, que é o empoderamento das mulheres e de outras minorias, que na verdade não são minorias, são maiorias, mas é muito importante que a gente se conscientize que nós estamos muito longe, Thiago, e às vezes não existe essa conscientização. A gente olha 7 bilhões e fala assim, puta, se eu ganhasse esse dinheiro todo, poxa, gente, não é uma questão de eu ganhar, você pode ganhar 7 bilhões, se você ganhar 20 bilhões e morar num mundo muito pobre, você vai ser motivo de ódio. Você vai ser gerador de inveja, de raiva. Isso não é bom nem com todo o dinheiro do mundo e nem com toda a saúde do mundo. Então, no mínimo por obrigação, nós temos que democratizar mais esse acesso às... Eu não gosto de falar esse nome das minorias, porque eles não são minorias, mas essa infinidade de desigualdades. E aí, eu queria trazer também para esse assunto do Enzo uma dificuldade que a gente às vezes vê. Né? Às vezes você vê uma pessoa bem nascida, com saúde, lutando pelos direitos de quem realmente precisa, e às vezes você é agressivo com essa pessoa, como se aquilo fosse só marketing. E, de novo, temos que separar o joio do trigo. Existem muitas pessoas bem-nascidas no mundo inteiro, muitas pessoas cheias de saúde no mundo inteiro, fazendo bem sem olhar a quem, como dizia a minha avó Guaíra. Entendeu? Então, se a gente massacrar, se a gente não souber separar o joio do trigo, nós vamos matar uma chance que nós temos de ter um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, essa é a luta. E eu acredito que nessa Covid a gente teve aí uma abertura do mercado privado. Se isso vai continuar, nós temos que continuar monitorando. Outra coisa que você, como consumidor, como eu, temos que fazer aquela marca que ajudou uma comunidade, aquela marca que ajudou uma desigualdade de gênero, aquela marca que se posicionou claramente, que eliminou um funcionário que foi rude no trabalho. Poxa, compre daquela marca. Mais do que ir no LinkedIn e dar o like, escolha aquela marca. Porque se essa resposta não vir, gente, não é do mal. Volta ao começo da conversa. Nós vivemos num sistema capitalista que depende do fluxo para girar esse mecanismo. Então, se você não der, se eu não der essa resposta, nós vamos continuar alimentando marcas que não fazem muita coisa. Muito bom, muito completo. Obrigado, Hugo. Super corrobora com o modo de pensar, né? Ainda mais no meu mercado, tem ambientes de coworking, são ambientes diversos, inclusivos por natureza, só que a gente não pode parar aí, né? Então, a gente está cada dia trazendo mais para que os ambientes sejam também justos no dia a dia. Então, faço minhas as suas palavras, quero aproveitar, lembrar a todos que estão se conectando agora, transmissão ao vivo, querido Hugo Rodrigues, aqui, CEO da W Macan, mandar um salve aqui para várias pessoas na nossa live aqui, Rodrigo Lombardi mandando um abraço, Juliano Belletti também aqui, querido Belletti, quero trazer as lives do Belletti para o LinkedIn, vamos falar de esporte aqui no LinkedIn, Belletti. E deixa eu já trazer alguns pontos aqui para você, Hugão, que eu acho que teve muitas perguntas já nesse sentido aqui. Que tendências você acha que se fortalecem para esse próximo, digamos assim, né? Para um próximo cenário, independente da vacina, independente de quanto tempo dura a pandemia? Você acha que o mundo vai migrar, boa parte do mercado publicitário migra para o digital, ou deve ter uma tendência em voltar algumas coisas para o físico? Ou a gente vai viver no mundo digital, né? Eu acredito no mundo digital, é uma opinião minha, acho que vai ter uma mescla disso tudo, mas quem vai determinar isso, Thiago, vai ser o comportamento da maioria. Não tenha dúvida que de forma subliminar, subjetiva, o que você faz na internet, como você compra, como você se comporta num restaurante, como você escolhe o jeito de pagar suas contas, até mesmo o jeito que você doa, isso deixa rastros nas plataformas digitais. E esses rastros estão sendo pesquisados. E é daí que vai nascer esse novo formato. Não tenha dúvida, hoje, antigamente as pesquisas eram feitas o seguinte, Thiago, numa final de campeonato, você gosta de assistir o jogo ao vivo ou na televisão? Você falava ao vivo, mas assistia na televisão.
Estou dando um exemplo ilusório aqui, tá? Uma coisa completamente sem sentido. Hoje, a pesquisa não pergunta mais. Ela rastreia você e, através do seu celular, da sua geolocalização, do seu acesso, ela sabe que você está em casa. Então, o que eu quero te dizer é que as pesquisas vão ficar cada vez mais assertivas, porque você é muito mais sincero com aquele seu inimigo íntimo, que é o celular, onde você conta mais do que você conta para um psicanalista, né? E nem percebe que está contando, onde você pesquisa as coisas que realmente gosta ou que não gosta e deixa esses rastros. E essas pesquisas estão acontecendo não 24 horas por 7, mas a cada milésimo, pentelésimo de segundo, de uma forma inimaginável na nossa cabeça. É redobrar a pesquisa. Então, esse mundo que vai vir aí, eu acredito que vai depender desse nosso comportamento. Quando eu digo nosso, eu digo do mundo inteiro, obviamente. Só para você ter uma ideia sobre isso, estão falando na chegada da vacina aí com um certo otimismo para o fim do ano. Pelo que eu ouvi, eu não sou especialista, pelo amor de Deus, a maioria das vacinas que estão chegando, elas teriam que ser em 2 doses. Né? A gente ouviu que o Brasil comprou, se eu não me engano, 100 milhões de doses. Então, se são 2 doses, seria 50 milhões de pessoas. O Brasil tem 220 milhões. Como é que vão ser distribuídas essas vacinas? Então, a primeira pergunta é a seguinte: vai ser distribuído por necessidade, pela idade, por preocupação realmente com a vida de quem mais precisa, ou vai ser pela riqueza, ou vai ser de forma obscura, ou vai ser de contatos pessoais, Então, quando a gente fala sobre o futuro dos mercados, a gente depende do comportamento desse consumidor. E nós temos que ficar analisando isso o tempo todo, que são esses rastros que eles estão deixando. Eu vou dar um outro exemplo para você. Eu nasci, eu tive uma infância simples, graças a Deus, a minha família aos poucos foi melhorando, eu também fui melhorando, e hoje eu não posso dizer que eu tenho uma vida simples, eu seria um hipócrita. Então, eu moro aqui no Itaim, e eu frequento muito um restaurante do Itaim. Por acaso, fui lá comprar comida, eu já vinha comprando na pandemia, na sexta-feira. Não tinha máscara, não tinha 1 metro de distância, o restaurante lotado, as pessoas circulando no banheiro, eu entrei desesperado e saí, obviamente, e eu peguei, mas era lotado, Thiago, era lotado, fila na rua. E aí eu me pergunto o seguinte: como é que nós vamos vislumbrar o futuro se a gente não conseguir aceitar a consciência e o gosto das pessoas? Porque é importante que você entenda que as marcas respondem aos anseios das pessoas. Então é o seguinte: eu vou cuidar da tua saúde. Poxa, tu não está nem aí para a tua saúde? Tu não está nem aí para a saúde dos outros? Então eu vou deixar de vender máscara e vou começar a vender mais bebida. Você está entendendo, Thiago? Então, falar do futuro é monitorar o comportamento das pessoas hoje. E eu acho que a gente vai ter que acompanhar e ver como é que as marcas vão se posicionando. Mas elas sempre vão se posicionar diante dos anseios que o consumidor mostra. Se o consumidor demonstrar em algumas regiões que ele não está preocupado realmente com a saúde alheia, não tenha dúvida de que as marcas vão acabar sendo levadas a um pouco dessa negligência, porque a marca, ela não nasce com o propósito de mudar o mundo. A propaganda, ela não nasce com o propósito de vamos mudar o mundo, ela nasce com o propósito de responder aos nossos anseios. Então, é isso que nós temos que nos monitorar, por isso que nós temos que nos monitorar 24 horas por 7, assim como as plataformas digitais e os seus celulares estão te monitorando. Muito bom, bem legal, bacana, obrigado por toda a resposta complexa aí, muita gente agradecendo aqui, muita gente concordando contigo. Aproveitar para mandar um abraço aqui para todo mundo que está conectado. Eu vi várias pessoas de fora do Brasil, vi várias pessoas com histórias bacanas. A gente tem até aqui pessoas que tiveram na Segunda Guerra, falando que já passaram por uma guerra e estão enfrentando aí essa pandemia de maneira diferente. Muito legal, pessoal. Compartilha suas histórias, é bacana aqui para a gente poder conhecer a nossa audiência também. Um abraço para o Márcio Stefani, da Autodata, aqui te mandando um abraço também, e várias pessoas.
Hugão, queria entrar num bate-bola rápido contigo de alguns temas aqui, tentando condensar um pouquinho aquilo que tem sido perguntado pela audiência. Tua percepção, mais ou menos, aí sobre... É verdade que o mercado publicitário encurtou a jornada de 5 anos em 5 meses com essa pandemia? As empresas se reinventaram? O ser humano, nós todos gostamos de storytelling, né? Eu lembro que eu comia em Santos, na padaria, eu comia uma bombinha. Era uma bombinha, era um nome que se conhecia lá, era um pãozinho com cobertura de chocolate e um doce de leite, era uma bombinha. Muito mais velho, quando eu vim para São Paulo, eu fui numa padaria e aquela bombinha se chamava Carolina. Eu achei bonito aquele nome, falei, pô, Carolina, né? E aí, depois eu conheci Paris, a primeira viagem que eu fiz de avião foi aos 29 anos, eu gosto sempre de lembrar disso, porque eu só me deparei com o mundo mesmo, assim, conhecer na prática aos 29, né? E, pô, eu cheguei lá numa boulangerie e se chamava Eclair. E aí, quando você volta para as grandes cidades, você vê lá Eclair, né, tal, e Profiterol. Cara, então a gente gosta de nomes. A gente gosta, a gente acredita piamente nessas mudanças que são só de adjetivos. E é uma questão que eu acho que o que aconteceu até hoje foi muito bom, mas é uma questão da nossa evolução também de ver se é só uma mudança de nome. Você está entendendo, Thiago? Então, quando você me pergunta sobre esse avanço do mercado publicitário em 5 anos, eu acho que é bonito falar, como dar um nome e vender esse avanço maravilhoso que nós fizemos e que agora nós estamos super conectados. Cara, isso é um processo que começou com dor lá atrás, Thiago. Desde quando chegaram as plataformas digitais, as medições, tudo começou a ser mensurado. Então não bastava as pessoas rirem do comercial, elas tinham que dar like. Não, mas não bastava rir e dar like, elas tinham que rir, dar like e preencher o formulário. Não, mas não bastava só isso, elas tinham que acessar o site e depois elas tinham que comprar. Então, veja, o mercado publicitário ele veio se profissionalizando. Então, com essa pandemia, o que aconteceu foi uma aceleração, sim, mas que só foi possível por todo o caminho percorrido 10, 12 anos antes, você está entendendo? Então, não é que em 5 meses de pandemia a gente aprendeu tudo. Eu diria para você o seguinte, pega as ferramentas de streaming, de conexão. O Zoom já existia há muitos anos. Ele se preparou há muitos anos, né? Dizem que o sucesso é o encontro da preparação que você teve com a oportunidade. Então, a plataforma estava pronta. A oportunidade, que foi uma oportunidade terrível, diga-se de passagem, né? Humanamente terrível, mas fez com que aquele preparo de anos florescesse. E isso também aconteceu no mercado publicitário. Só que esse avanço vai ter preço. E não há problema nenhum. Nós vamos ter, sim, menos agências de comunicação e também nós vamos chamar menos até as agências de propriamente só agências, porque todos nós estamos nos transformando em polos integrados. Então, não são apenas as agências, as consultorias, as startups. Você já nasce e já oferece de tudo. Então, é aquele avanço natural que está acontecendo nos marketplaces, que a gente vê acontecendo no digital e não percebe que isso é necessário na vida comum. Você vai ter que oferecer cada vez mais para o consumidor por menos. E por que sempre esse discurso? Porque nós, como consumidores, nós gostamos do que é bom e nos adaptamos. Quando o Uber chegou, Thiago, todo mundo começou a falar e a usar, e a chamada democratização do transporte, que é maravilhoso, assim como outras plataformas concorrentes, o Cabify, o 99, maravilhosas, mas ninguém parou para pensar que os taxistas que tinham investido muito dinheiro para comprar pontos de táxi, para comprar pontos em aeroportos, simplesmente estavam vendo todo o investimento e a luta irem por água abaixo. Só que a gente não parou para pensar nisso, por quê? Porque estava confortável para o nosso lado consumidor. Agora, como o nosso lado é empresarial, a gente fala, poxa, isso não é justo? A evolução, ela é um trator. E muitas vezes ela não avalia o que é justo e o que é injusto. Não é culpa de ninguém, não existe culpado e não existe vítima.
O que nós temos que fazer é enxergar oportunidades rapidamente e nos adaptarmos a ela. Então, dizer que o mercado andou em 5 meses o que andaria em 5 anos, eu acho mais um discurso bonito do que a realidade. Isso tudo vinha acontecendo e houve aí uma aceleração. Mas como vinham também as plataformas acelerando, e houve uma aceleração. Mas não 5 anos em 5 meses. Se você pegar o próprio Skype, o investimento que a Microsoft está fazendo no Teams é muito maior. Mas por que é muito maior, Thiago? Porque eles são loucos de queimar dinheiro? Não, porque eles têm cada vez mais audiência. Então, de novo, é o consumidor no poder dando direcionamento para a escolha das marcas. É muito simples o processo. Muito bom, muito obrigado, Hugo, por todos os comentários aqui, né, por estar respondendo as perguntas das pessoas. Que aula, pessoal, que aula, né, pessoal curtindo bastante. Queria trazer um outro tópico interessante para o Hugo, dar a visão dele aqui. Assim, muito se fala que as novas tecnologias também vão mudar o mercado publicitário, como realidade aumentada, realidade virtual, você mesmo falou em algoritmo, etc. E tal. Você acha que a gente está caminhando para isso? As marcas vão descobrir novas formas também de ativar os clientes? Veja, esse é um assunto muito legal que você trouxe. Eu acho que todo mundo que está nos assistindo vai lembrar um pouco da realidade, me fugiu o nome, mas era da realidade do AR. Lembra do AR? Que você óculos, colocava... óculos virtual. Exatamente. Veja que loucura. O mundo está, de alguma forma, há 8 meses, nós aqui no Brasil há 5, sob o impacto de não poder ir às ruas. E a tendência seria que aqueles aparelhos de alta tecnologia tivessem crescido em vendas. Porque você poderia trazer, já que você está parado no lugar, experiências para aquele tipo de tecnologia que estava pronta. E apesar deles terem crescido, Thiago, eles não se transformaram num fenômeno, numa coisa altamente absurda de engajamento, como outras ferramentas. Então, veja que o comportamento humano, às vezes, na maioria das vezes, ele não traduz uma percepção. A percepção seria de que aqueles aparelhos, poxa, tem um mundo melhor para navegar nesses 8 meses do que você mostrar isso e deixar as pessoas viverem mesmo paradas dentro de casa. Isso não aconteceu. Então, eu acredito, de novo, que mais do que esses aparelhos que nós já conhecemos vão se transformar em hits, eu acredito que novas formas vão chegar, que a gente nem conhece, nem imagina ainda, e vão entrar de forma muito rápida no nosso cotidiano. É importante lembrar que grande parte do mundo, e principalmente do Brasil, ele tem algum tipo de falha na cognitividade. Nem sempre o que você entende de uma maneira, o outro entende do mesmo jeito, ou sequer entende completamente. E quanto mais as tecnologias facilitarem o acesso, mais elas vão ter sucesso. Isso é visto, por exemplo, pelo WhatsApp. O WhatsApp ele é extremamente simples. Ele tem poucas coisas que você não domina. E quanto mais digamos assim, os suplementos, aí, os aditivos vão nascendo, ele vai incorporando e ele vai te jogando no teu dia a dia como se você fosse um expert em tecnologia. E, na verdade, você não é um expert, que a ferramenta é fácil. Então, eu acho que novas ferramentas de fácil, que a gente fala em inglês, né, de friendly, né, de fácil... que seja amigável, eu acredito que elas vão ganhar rapidamente a nossa preferência. E o importante também é o custo. O custo desses aparelhos de VR são caríssimos, entendeu? A realidade aumentada, ela ainda é muito lenta para a velocidade das coisas. Quando você pega o TikTok, transformando vídeos em brincadeiras, você automaticamente entra no mercado publicitário. Porque nós, como seres humanos, e aí se você é um cliente, você questiona o seguinte, poxa, como é que a minha filha fez isso no TikTok de graça e eu preciso pagar isso tudo para esse filme? Então, são novos aprendizados e são novas ferramentas que devem chegar, eu acredito que muitas delas não existam e que vão mudar o nosso comportamento, sim, mesmo a gente sendo apaixonado pelo que já existia, entendeu? Pelo storytelling, pela criatividade. Isso são armas que nunca vão sair de moda.
mas elas vão ser cada vez mais medidas e vão ser cada vez mais cobradas em termos de retorno. Muito bom. Obrigado, Hugo, pelas considerações. Agora eu vou trazer para você um tema qual nos impacta aqui diretamente, que estamos fazendo aqui as transmissões ao vivo, as lives, que foram, digamos assim, a grande novidade. Não era novo, né? Porque nada era novo. Home office não era novo, Zoom não era novo, live não era novo, mas a forma como o mercado está se conectando hoje é bem diferente, né? Você acredita de um viés de publicidade, né? Qual que é o futuro desse, digamos assim, esse universo de lives que tem por aí? A fragmentação dos meios é, entre aspas, um grande inimigo de quem trabalha para andar um passinho à frente do desejo do consumidor. Você tem hoje uma clusterização mundial, Thiago, e isso vem acontecendo, nós não sabemos ainda, mas vale a pena, quem estiver nos assistindo, dar um clique numa entrevista que o Obama deu para aquele apresentador de televisão muito famoso, não é o Larry King, é um outro, me fugiu o nome. Se alguém vai lembrar dele, é um barbudo que está barbudão, que tinha um programa na televisão, muito famoso, foi demitido e abriu um canal, uma série no Netflix e entrevistou o Obama. Eu acho que vale a pena dar uma olhada ali, eu não vou lembrar da secundagem exata, mas tem uma hora que... Lembrou do nome, Thiago? David Letterman. David Letterman, exatamente. É só dar um Google. Não há nada que o Google não nos diga aqui. Boa, obrigado. Eu sempre confundo ele com o Larry King. Se ele me conhecesse, ele ia me odiar, né? Bom, temos aqui ao vivo aí uma ambulância passando, o carro de bombeiros, desculpem aí. Esperamos que seja tudo bem aí com quem quer que seja que esteja sendo atendido. O que fica aqui, só voltando a esse tema aí, Thiago, que eu acho que é importante, lá nesse vídeo, o Obama, que foi presidente dos Estados Unidos durante 8 anos, ele diz o seguinte, que ele não tem uma resposta para o tipo de dados que as redes sociais obtêm através de todos os nossos movimentos no dia a dia. Tá lá, foi ele que falou. Ele, como presidente dos Estados Unidos durante 8 anos, e a maior potência do mundo, em termos de tecnologia, inclusive, tem aí a briga, a rixa com a China, ele não tem essa resposta. Então, eu estou falando isso tudo para que a gente fique cada vez mais atento se as nossas escolhas estão sendo feitas por nós mesmos ou se, de alguma forma, nós estamos sendo manipulados e encaminhados para certas discussões. Aí o pessoal está ouvindo e está falando, Hugo está louco, está falando o quê? É porque o objetivo de tudo no mundo é ter audiência. As plataformas têm que ter audiência. Sem audiência, elas não são vendáveis. E aí, existe aí estudos que comprovam o uso de robôs de altíssima tecnologia, que são capazes de induzir as nossas conversas para assuntos mais polêmicos, que obviamente e consequentemente geram mais audiência. Então, essa questão aí que a gente fala sobre a publicidade, como vai ser, como não vai ser, o que a gente percebe é fragmentação dos meios, até aí normal. Você não consegue mais falar unicamente com muitas pessoas ao mesmo tempo. Dessa clusterização nasceu um perigo, que você acaba tendo nas suas redes, por mais que tenha milhões de seguidores, muitas pessoas que concordam com você. Então, aquela discussão saudável, não a discussão agressiva, a crítica construtiva, não a crítica que te humilha, ela deixou de existir, porque o que vinha pelas redes sociais era muito, muito grosseiro, muito agressivo. Então, as pessoas vão se afastando. Então, nós temos hoje, sei lá, milhões de grupos que têm a certeza de uma opinião, mesmo elas sendo opostas. E aí, como é que as marcas entram nessas duas conversas? Afinal de contas, uma marca tem que ser preferida por todas. O papel de uma marca, o papel de uma agência de publicidade é criar dentro do ser humano uma relação com aquele produto, com aquela marca, com aquele serviço. Obviamente, passa pelo atendimento, passa pelo pós-venda, mas quando você começa a ter essa fragmentação em proporções ínfimas, o dinheiro gasto vai ter que ser muito grande e o discurso vai ter que ser muito bem pensado para você não passar por falso,
para você não passar por oportunista. Então, eu diria para você que eu vejo um futuro aí onde ou nós teremos digamos assim, uma abertura geral de todas as informações pelo mundo, né? O fim dessa briga aí e da omissão de dados das Big Techs, vamos chamar das Big Techs. Tem uma entrevista muito boa no Neofeed do presidente do Bradesco, o Otávio, falando sobre o grande receio das Big Techs. Quer dizer, o que é feito com todos nós quando a gente acessa um Wi-Fi de forma ingênua, né? Seja numa padaria, seja num ponto de venda. O que acontece com as nossas informações que nós estamos dando há muitos anos sem saber para onde elas vão? Então, ou existe aí um milagre de todos se unirem e deixarem as informações de forma muito transparentes, que eu acho difícil, ou as marcas vão ter que procurar cada vez mais entrar nesses clusters, na conversa desses clusters, de forma autêntica, sem perder a sua autenticidade, mas para poder conversar com vários grupos. Porque o que acontece, e eu não sei se vocês aí já passaram essa experiência, às vezes você está numa mesa e a pessoa fala assim, você viu lá um negócio tal? Cara, você não faz a menor ideia daquele assunto e a pessoa quase te olha, fala, isso é um imbecil que não sabe de nada. Então, as pessoas não têm ainda a noção de que nós estamos vivendo em clusters. E o que é muito importante para aquele cluster pode nem existir para outro. E aí, de novo, fragmentação de meios, tem que ser muito dinheiro investido, as marcas faturam cada vez menos em alguns segmentos, então é um desafio aí para todos nós. Como diria o Obama, eu ainda não tenho essa resposta. Com muito estudo, com muita união, nós vamos encontrar. Muito bom, muito obrigado pelos comentários. Hugo, como eu sempre digo aqui, né, o que é bom passa rápido. Eu falei para você que ia passar o tempo, você nem percebeu. Já estamos em 56 minutos de live. A gente caminha aqui para a reta final das nossas lives. Eu queria pedir agora que você contasse um pouquinho para o pessoal. Eu sei que você falou nas entrelinhas aí um pouquinho da sua história, etc. e tal, mas queria que você trouxesse aí dicas para profissionais que querem entrar nesse ramo publicitário neste momento, né? O que pode se especializar, onde eles podem buscar mais informação, etc. e tal. Também contar um pouquinho do Hugo, o que é o Hugo no fim de semana, quem que é o Hugo, né? Quando não está lá na WMACAM, mudando toda a forma como as empresas se comunicam com o mercado, o que você gosta de fazer, um pouquinho das suas dicas também, pessoal. Bom, você vai me lembrando aí que foram, acho que 3 perguntas aí dentro de uma, só para eu não falhar aqui, tá bom, Thiago? A primeira é as dicas do novo profissional do mercado de marketing, de publicidade, de comunicação. Essa é uma dica que eu dou assim, sem medo de errar. Mergulhem mais na tecnologia, como é que eu posso falar? Nos truques de cada rede social, nos truques que eu digo, nas ferramentas que elas te proporcionam, e tente se transformar numa empresa sendo uma única pessoa. Eu tive um bate-papo com o Marcelo Serpa, que eu respeito demais, que foi presidente da UMAP, que hoje mora no Havaí, foi o brasileiro a ganhar o primeiro Grand Prix da história do Brasil, premiadíssimo, um QI fora da curva. E o que ele falou para mim foi, eu vejo que hoje um publicitário ele tem que ser praticamente aquela banda de um cara só, né? Com o pé ele toca a bateria, com as mãos ele toca a guitarra, com a boca ele toca gaita e ainda alterna entre a gaita e a voz. Então, aquele digamos assim, seja multifacetado. Obviamente, isso é uma metáfora, não é que você precisa se arrebentar todo, mas se você não tiver consciência disso tudo, e esse conhecimento tecnológico dessas plataformas, né, você vê aí, por exemplo, tem tendências, quando a gente fala das Big Techs, eu não quero, de maneira alguma, aqui cometer uma gafe, mas essas Big Techs, elas vão copiando startups que aparecem com novos benefícios.
E elas vão incorporando isso. E esses benefícios te fazem, hoje, ser possível, a editar um filme de uma maneira mais fácil, a filmar de uma maneira mais fácil, a escolher um letreiro de uma maneira mais fácil. Então, isso tudo acaba se transformando em algo mais banal e obviamente, reduz o preço das coisas. É um pouco a lei da vida. Então, se você está começando, mergulhe no mundo de tecnologia, tire o máximo das plataformas digitais, conheça aquela ferramenta que ninguém usa, porque, no mínimo, você vai ter mais oxigênio para prosperar no mercado. E aí tem um outro tipo de pessoa para esse mundo aí, Thiago, que é os foras de série. Pelo amor de Deus, assim, se você é um outlier, né, como diz o Malcolm Gladwell, um ótimo livro, aliás, você não precisa de um caminho para chegar lá. Agora, é uma minoria no mundo, gente, que é um fora de série em qualquer segmento. Quando você pega a história, quando você vai ler a história, você não tem milhares de foras de série, você tem pouquíssimos que chegaram lá por puro talento e, inclusive, ignorando muito dos truques, muito dos caminhos didáticos. Então, essas pessoas elas têm que continuar trazendo esse refresh para o mercado. Eu adoraria ter sido um deles, mas eu consegui enxergar muito cedo, pelo tamanho das respostas que eu tinha, que eu não seria um fora de série. Então, aí eu fui atrás do quê? Dos estudos, da disciplina. E quando você, como eu estou falando de forma simples, vai atrás de estudar aquela ferramenta, mais do que usar simplesmente a ferramenta que está na moda, estudar e ver o que ela pode te oferecer. E aí, quando você usa isso, se o seu nível de audiência aumenta, poxa, você está indo pelo caminho certo. Se o seu nível de audiência não aumenta, não é aquele caminho, e provavelmente você não seja um fora de série. Então, tenha a humildade de se avaliar, você com você mesmo, porque pouquíssimas pessoas vão ter coragem de te falar abertamente qual o caminho seguir. Essa é a verdade. Então, isso eu falo para os jovens. Então, a primeira pergunta. Aí tinha uma segunda pergunta que você fez que eu queria que tu me lembrasse, Thiago. Queria que você falasse um pouquinho, então, o que o Hugo faz no fim de semana? Quais são os hobbies do Hugo, quando não está revolucionando a forma que as empresas comunicam? Eu venho me transformando, né? Assim, quando eu era pequeno, meu prazer era ir para a praia, jogar futebol. Tem uma vantagem quando você nasce numa cidade de praia, porque a praia ela é democrática, né? A praia não é proibida. E outra coisa, o rico, o pobre, o preto, o branco, a mulher, o homem, eles estão praticamente desnudos, né? Sim. Então, aquilo de alguma forma faz você enxergar, principalmente quando você é criança, que o mundo é mais igual. E o meu prazer era ir jogar bola na praia. Então, isso aí foi quando eu era criança. Aos 17 anos, o meu pai me jogou para trabalhar, e a partir daquele momento, cara, eu comecei a descobrir que o prazer era mais complicado, né? Você equalizar prazer e trabalho é sempre perigoso. Graças a Deus, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, o prazer, ele se mistura com o meu ofício. E isso faz com que as derrotas que eu tenha na vida, eu nunca vejo como um problema, eu vejo como uma etapa de aprendizado. Eu muitas vezes acordei 4h45 da manhã. Em nenhum momento eu olhei por acordar 4h45 da manhã me achando coitado, porque o meu propósito era maior. O meu propósito era conseguir me firmar na empresa. Eu cheguei a ser demitido muitas vezes, ou o meu propósito era conseguir que aquela campanha fizesse mais sucesso. Quando você trabalha com publicidade, as produções muitas vezes acontecem no fim de semana. Então, você precisa estar no final de semana, porque é o único tempo que você consegue fechar ruas, etc. Então, vai se adaptando. Hoje, graças a Deus, aos 50 anos, eu tenho... O meu prazer é ficar com a minha mulher, com a minha família. Eu sou bem sossegado, eu leio muito, até de forma... de alguma forma, uma sorte que eu tive é que, tirando os números péssimos dessa pandemia, doloridos, qual eu deixo externo aqui, meu sentimento a todas as famílias,
que tiveram mortes, que tiveram óbitos e que tiveram também problemas sérios. Para mim, tirando essa dor enorme do mundo, passar o final de semana pesquisando assuntos, entrando em TEDs, vendo informações, é muito prazeroso e é o que eu mais tenho feito. Então, a pandemia nem me afetou muito. Então, esse é o meu grande prazer e, coincidentemente, foi graças também a eu ter escolhido um trabalho que está conectado com isso. Então, também evite de escolher algo que não te faça bem. E uma outra coisa também, escolha a empresa que tem o seu DNA. A Macan é uma empresa vencedora, um dos pilares da comunicação mundial desde 1912. Mas ela nunca vai ser uma startup. E eu me identifico com essas grandes empresas assim que estão sempre correndo, estão sempre performando bem, mas não chega de forma radical. Se você não tem esse perfil, não vá trabalhar numa multinacional, vá trabalhar numa startup. Sabe, a Microsoft e a Apple são dois gigantes, mas são com perfis completamente diferentes. A Microsoft não faz questão de toda hora falar que é a mais inovadora. E nem por isso uma é pior ou melhor que a outra. Então, procure uma empresa que tem o seu perfil que vai te fazer mais feliz. Muito bom, muito obrigado, Hugo, por compartilhar, se abrir. Você me permite, antes da gente fazer as considerações finais, deixa eu aproveitar para divulgar para o pessoal aqui as próximas lives. Então, nesta quarta-feira, pessoal, uma live exclusiva que eu recebo o Paulo Frossardi. A gente vai estar falando de cadeia de pagamentos, transformações recentes e apostas para o futuro, né? Paulo, que é um dos vice-presidentes da Mastercard. Olha que bacana. Aliás, grande conta de vocês, né? Lá da WMacan também. Aliás, eu diria o seguinte, como agência de publicidade, eu transfiro toda a audiência que teve para ele. Por favor, é nosso cliente e a gente costuma dizer na Macan que o nosso melhor resultado é o resultado do cliente. Então, por favor, não percam essa live, entendeu? A minha é o menos importante. Muito bom aí, Paulo. Já merchan direto. E aí, na quinta-feira, pessoal, a gente recebe aqui o queridíssimo Nadir Moreno, presidente da UPS Brasil. A gente vai falar do futuro do setor de logística, um dos setores que foi mais afetados para cima e para baixo, né? Nas duas, teve setores que cresceram, uns que diminuíram. E a Nadir vai falar tudo isso para a gente aqui na visão de uma das maiores do mundo, né? A UPS, a Nadir, que, além de tudo, ela vai contar a história dela aqui, né? Uma das mulheres de maior sucesso do Brasil, aqui, presidente do Lead Mulher, entre outras coisas. E na segunda-feira que vem, para divulgar dos próximos 7 dias, recebo o querido Pedro Batista Júnior, né? Ele que é diretor executivo da Prevent Senior. E a gente vai falar não só como a Prevent Senior enfrentou, né? Que foi um dos principais aí, pontos aí dessa pandemia, né? A questão da Prevent Senior e o atendimento aos idosos, como também como foi feito aí o atendimento de todas as pessoas neste período, tá, pessoal? Então, vocês não podem perder. A gente vai falar também do futuro da telemedicina. Deixa eu trazer de volta aqui. Acho que a gente teve uma pequena caidinha do Hugo. Deixa o Hugo voltar aqui para vocês. Enquanto o Hugo volta, deixa eu aproveitar para lembrar a todos que essa live vai ser traduzida em Libras, né, e disponibilizada no YouTube da Regos Brasil. Então, para você que está seguindo a gente aí, corre lá no YouTube, procura por Regos Brasil in Talks, você já vai encontrar lá, todas as lives estão lá já com Libras e com legenda em português. Queria aproveitar também, agradecer aqui, né, a divulgação da WMacan. O Gão já voltou, já vou botar ele de volta aqui. Estou aproveitando para agradecer o pessoal aqui, o Gão. Também agradecer todo mundo da Regos Space, aos clientes colaboradores. A live hoje que estava inundada de clientes nossos aqui, o pessoal da Procurement Club e da Level Group. E também agradecer a Audi do Brasil e a do Caixa do Brasil pelos ótimos vídeos da entrada. Agora deixa eu trazer o Hugo de volta aqui para as considerações finais. Temos aqui o Hugo de volta. Seja bem-vindo de volta, Hugo, a nossa... Desculpe. Bingo da live, vou acionar hoje aqui, ó. Eu nunca aciono o bingo da live, hoje eu vou brincar, vou acionar o bingo da live. Vamos ver se a gente teve convidado, caiu, o vídeo travou, ó, a internet caiu, temos sem áudio não. Então passamos o bingo da live, é brincadeira. Hugão, considerações finais para o nosso público, quem quiser encontrar um pouco mais de você, seu perfil e também a WMacan, quiser aproveitar para divulgar, fica à vontade. Não, eu acho que hoje todo mundo tem acesso fácil aí ao que busca. Então, eu tenho meus canais aí no LinkedIn, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Não vou ser cabotina aqui de dar os endereços, fica a critério aí da galera. Eu queria também pedir para quem tiver críticas e sugestões sobre esse bate-papo, por favor, me mandar um e-mail.
Eu acho que críticas construtivas sempre são bem-vindas. Algum ponto que eu tenha esquecido, então meu e-mail é hugo.rodrigues@wmacan.com, sem BR, o wmacan, dá um Google que vai aparecer bonitinho. E eu queria deixar um último recado, que é da professora Lúcia Helena, que eu não conheço, mas que eu sou admirador, e que numa das aulas dela, na Nova Acrópole, que inclusive tem lá no Spotify, também não estou fazendo isso única e exclusivamente por acreditar num desenvolvimento pessoal e profissional. Ela diz o seguinte, né, que estudando, nosso papel no mundo seria a humilde e perseverante busca da verdade, né, a humilde e perseverante busca da verdade. Eu acho que todos nós ainda estamos em fase de construção, temos muitos defeitos, eu tenho inúmeros defeitos, mas buscar a verdade para um mundo melhor pode ser uma saída e pode dar mais significado à vida de todos nós e pode repercutir nas marcas que também corram atrás disso para um mundo melhor. Não é uma live aqui querendo parecer uma igreja, mas é que a gente precisa muito, muito dessa união, dessa humildade e dessa aceitação da vulnerabilidade para construir um mundo melhor que o que a gente viu até aqui. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos vocês pela paciência. Muito bom, pessoal que assistiu nossa live. Obrigado, Hugo, de coração, pela participação, pela aula. Né? O pessoal mandando aqui super elogio. Todo mundo adorou. Live incrível, live boa, né? E o Rodrigo Lombardi mandou dizer aqui que a live foi foda com essa palavra, e eu vou repetir aqui ao vivo mesmo, tá? Mas foi bem bacana mesmo, Hugo, obrigado por compartilhar. Pessoal, todo mundo que está na nossa live, que não compartilhou a live, compartilha a live aí, dá o seu like também para a gente manter esse conteúdo vivo. Ficou criado aqui no LinkedIn, vocês podem usar esse mesmo link para compartilhar. Depois eu vou dar o dever de casa para o nosso convidado, que é ele assistir a live de novo, interagir com as pessoas nos comentários aqui, Hugo. Bastante pessoas mandaram salves para você, mandou um alô, né? Perguntas, nem todas eu pude trazer aqui, mas você consegue interagir com as pessoas depois, a qualquer momento, tá, pessoal? Sou o Thiago Alves, CEO da Regos do Brasil. Hoje eu recebi aqui ao vivo o Hugo Rodrigues, CEO da WMacan. A gente falou do futuro do mercado publicitário no Brasil, uma super aula. Queria agradecer a presença de todos, e para encerrar, eu vou passar um videozinho aqui para o pessoal fazer os comentários finais. Hugo, mais uma vez, grande abraço.